pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós temos perdão para os nossos pecados. Ele lava os nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados. Mas é necessário que o ser humano creia nisso. A palavra de Deus diz que a salvação não vem pelas obras, que é dom de Deus por meio da fé, dessa fé em Cristo, que Ele é o único Salvador, que Ele é aquele que realmente nos traz perdão, nos lava os pecados. É quando então eu me disponho a deixar o meu pecado de lado, a permitir que Jesus lave o meu coração, me perdoe, que eu recebo esse perdão de Jesus. Ele nos ama e lá na cruz lavou os nossos pecados. O perdão, a salvação, é essa primeira consequência importantíssima, esse primeiro fruto do amor de Cristo por nós. Mas nós vemos também aqui nessa expressão, quando diz que lá na cruz Ele lavou os nossos pecados, nós vemos também não só o perdão, mas a transformação que o Senhor Jesus opera em nossas vidas. A santificação que Ele faz em nossas vidas, nos lavando, nos separando do pecado. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz que a vontade de Deus para nós é a santificação. E mais, nesse capítulo também diz que Deus nos chamou para a santificação. Como Deus nos chamou para a santificação? Pelo sacrifício de Cristo. Quando eu creio em Cristo de todo o coração, quando eu entrego minha vida, meu viver a Cristo, Ele me chama, Ele me vocaciona agora para a santificação, porque Ele lavou os meus pecados. Né? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 está escrito: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque Ele nos lavou os pecados, Ele nos santificou dos pecados, e agora eu posso viver uma vida para Deus, para fazer a vontade de Deus, e não para dar vazão aos meus apetites carnais, não para me entregar às minhas concupiscências. É interessante que o conceito de felicidade da sociedade hoje é esse: faça o que quiser, faça o que lhe dá prazer, que é assim que você será feliz. Não é isso que a gente ouve o tempo todo? Né? Faz o que você quer, se isso lhe dá prazer, se isso lhe faz feliz, faz. Ninguém tem nada a ver com sua vida, você paga seus impostos, você é maior, vacinado, reservista, não é isso que a gente ouve? Dá bola não. Eu lembro que há 20 anos atrás a Xuxa já dizia isso para as criancinhas. Estão lembrados do programa da Xuxa? Já dizia isso para as criancinhas. E essas criancinhas cresceram. E hoje estão vivendo dessa maneira. Mas não é felicidade coisa nenhuma, isso é ilusão. O ser humano só é feliz quando ele se volta para Deus. O ser humano só é feliz quando faz a vontade de Deus. Deus é o nosso Criador. Ele nos criou com determinadas finalidades. Ele sabe o que é melhor para nós. E nós só somos realmente felizes quando fazemos a vontade de Deus. Não é entregar-se ao pecado que traz felicidade, não. Entregar-se ao pecado traz destruição em todos os sentidos. Entregar-se ao pecado destrói família, entregar-se ao pecado traz destruição moral, entregar-se ao pecado traz destruição emocional, entregar-se ao pecado traz destruição espiritual.
Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas lá na cruz, Jesus Cristo nos lavou, porque Ele nos ama. Como resultado desse amor de Cristo, nós podemos agora viver vidas santificadas. Ele nos lavou lá na cruz. Ele nos deu do seu Santo Espírito, que habita em nós, e nos transforma, quando nós realmente nos submetemos à vontade de Deus. Essa é a segunda grande bênção, um fruto maravilhoso do amor de Cristo, santificação. Isso, Tiago diz que nós só vemos a Deus se nos santificamos. O que quer dizer isso? Nós só temos plena comunhão com Deus se nos santificamos. Às vezes nós estamos vivendo uma vida cristã que estamos nos satisfazendo com migalhas, porque não estamos tendo plena comunhão com Deus. E não estamos tendo plena comunhão com Deus porque não estamos, de fato, priorizando a santificação em nossas vidas. E hoje se prega um evangelho adulterado, hoje se prega um evangelho conspurcado, que é o evangelho só das bênçãos, o evangelho só da autoajuda. Vem que Deus vai te dar tudo. Mas é um evangelho que não se prega o compromisso com Deus. É um evangelho que não se prega a vida de santificação. É um evangelho em que não se ensina claramente, olha, você pode ter comunhão maravilhosa com Deus, mas para você ter essa comunhão maravilhosa com Deus, você precisa tirar o ruído da linha, você precisa retirar os obstáculos, você precisa ter uma vida de santificação, né? Tiago deixa muito claro, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem uma vida de verdadeira santificação, não há verdadeira comunhão com Deus. Nós não devemos nos contentar com as migalhas, nós devemos ter um relacionamento pleno com Deus. E precisamos aproveitar essa bênção que o Senhor Jesus nos deu na cruz, de lavar os nossos pecados, de nos dar uma vida de santificação. Mas o Senhor Jesus, como fruto do seu amor, também nos faz participantes da glória de Deus. Está aqui na sua palavra. Lá na cruz, Ele nos lavou, e a palavra de Deus diz que Ele abriu, lá no livro de Hebreus, isso é muito enfatizado, Ele nos deu pleno acesso a Deus. No templo lá de Jerusalém, tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Representava o que esse lugar? A presença de Deus. Ninguém podia entrar lá. E havia um cortinão separando a entrada desse lugar do restante do templo. A palavra de Deus diz que no momento em que Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? Esse cortinão, esse véu do templo se rasgou de cima para baixo. Não foi uma mão humana que rasgou, foi a mão de Deus. Qualquer um podia ter livre acesso a Deus agora, por causa do sacrifício de Cristo. Ele nos abriu esse caminho lá na cruz. Temos plena comunhão com Deus e agora também podemos participar da glória de Deus. Veja aí o versículo 6. Diz que Jesus morreu na cruz porque nos ama, pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez o quê? Reis, sacerdotes para Deus. Reis? Que negócio é esse? O rei é Deus, o rei é Jesus. O que quer dizer isso? Que nós participaremos da sua glória. Participaremos do seu reino que vai se revelar visivelmente, concretamente, quando Jesus voltar.
Por isso que o apóstolo Paulo diz, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Também lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, apóstolo Paulo também diz que se nós perseverarmos com Jesus, nós reinaremos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se sofrermos, também com Ele reinaremos, participaremos da sua glória. Que coisa maravilhosa, né? De pecadores condenados a participantes da glória de Deus, da glória de Cristo. A graça de Deus é muito grande. O amor de Jesus por nós é infinito, é muito grande, né? Jesus Cristo nos ama, Ele morreu na cruz por nós e nos faz participantes da sua glória. Mas, por fim, meus irmãos, para concluir, outro fruto do amor de Cristo, outro privilégio que Ele nos dá, porque Ele morreu por nós na cruz, é que Ele nos deu uma missão importantíssima, preciosíssima, que a Bíblia diz que nem aos anjos Deus deu essa missão, que é a missão de levar outras pessoas a Deus. O texto aqui que nós lemos em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 6, diz que Ele nos fez reis e o que mais? Sacerdotes para Deus. Qual era a função do sacerdote lá no Velho Testamento? Levar as pessoas a Deus, por meio do sacrifício expiatório, por meio do sacrifício do animalzinho. Esse animalzinho que era sacrificado representava justamente Jesus Cristo, que viria e daria a sua vida na cruz. Jesus já veio, já deu a sua vida na cruz por nós. E nós, à semelhança daqueles sacerdotes antigos, nós levamos as pessoas até Deus também. Como? Falando justamente, como João Batista falou, apontando para Jesus: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos, meus irmãos, essa missão, nós temos esse privilégio de sermos agora esses sacerdotes de Deus, cada um de nós, todos os crentes em Cristo, nós agora somos esses sacerdotes. Jesus Cristo, quando morreu lá na cruz, nos libertou de nossos pecados, nos santificou, nos honrou, fazendo de nós participantes da sua glória. Ele também nos tornou responsáveis por essa missão de levar as outras pessoas a Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos a missão de falar de Cristo a todas as pessoas. Temos priorizado essa missão. Deus, será que Deus está satisfeito comigo? Ele me incumbiu de, quando aceitei perdão de Jesus, fui incumbido de ser sacerdote, de pregar o Evangelho. Você, quando aceitou
o perdão de Jesus na cruz, você foi feito sacerdote de Deus, você foi incumbido dessa missão. Será que ele olha para mim? Será que ele está satisfeito comigo? Será que eu estou proclamando a palavra de Deus? Será que eu estou testemunhando de Cristo? Será que eu estou me desincumbindo dessa missão como Ele deseja? Será que Deus, olhando para você, Ele está satisfeito? Olha, Deus deu tudo, Deus fez tudo. Que amor tão grande de Jesus por mim e por você. E Ele só pede isso. Ele só pede, a missão que Ele nos entregou foi essa. Temos sido realmente sacerdotes de Deus. Estamos realmente testemunhando de Cristo. Estamos realmente falando da salvação que há em Jesus Cristo para todas as pessoas. Hoje de manhã eu estava falando a respeito disso, né? Lembrando que agora nas eleições, que paixão, né? Como o povo brasileiro ficou apaixonado, tanto por um candidato como por outro. E essa paixão, às vezes, levava até a extremos, a fazer coisas que não deveriam ser feitas. Mas que paixão! Inclusive nós também, né? Cada um de nós fazendo a apologia do seu candidato, né? E será que nós temos a mesma paixão para falar de Jesus, que é muito mais importante, que é a verdadeira solução para o nosso país, que é a verdadeira solução para a vida de cada pessoa, que dá realmente vida eterna, que dá realmente comunhão com Deus, que transforma realmente a vida de cada um? Será que nós temos essa mesma paixão? Os que são assim, bem aficionados pelo futebol, né? Falamos da escalação do time, da situação no campeonato nacional, e quando começamos a discutir futebol, aí o negócio vai longe, né? Comigo não vai muito longe não, porque eu sei pouco de futebol, né? Sei pouco de futebol, então não vai muito longe, mas vai longe quando a gente começa a falar de futebol. Que paixão também. Será que nós temos a mesma paixão para falar de Jesus para as outras pessoas? Para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, né? Falamos para eles de tantas coisas que julgamos importantes. Estamos falando de Jesus para eles, estamos testemunhando de Cristo para eles. Nós temos esse privilégio, irmãos, de sermos sacerdotes de Deus. Antes estávamos afastados de Deus. Jesus Cristo, lá na cruz, rasgou o véu. Agora nós estamos em comunhão com Deus, e mais do que isso até, temos a missão de levar outras pessoas a Deus, por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vejamos isso, meus irmãos, como um privilégio muito elevado. Porque a palavra de Deus diz, repito, que Deus não concedeu isso aos anjos, que queriam, mas concedeu isso a nós. Vejamos isso como um grande privilégio. Somos sacerdotes do Deus Altíssimo, do Deus que nos ama, do Deus que se fez homem e lá na cruz sofreu por nossos pecados. E Jesus queria que ficasse isso bem vivo na nossa memória, que nós nunca nos esquecêssemos. E por isso, na noite em que ele foi traído, na última vez que ele celebrou a Páscoa, junto com os seus 12 discípulos, que se tornariam seus apóstolos, né? Judas se retirou com os 11. Ele, ao terminar de celebrar a Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor no lugar da Páscoa, porque a Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus que viria, daria a vida na cruz, que era ele. E ele, dentro de pouco tempo, daria a sua vida na cruz. Então, terminou a Páscoa, ato contínuo, ele instituiu a celebração da ceia do Senhor.
Ele partiu o pão com os seus discípulos novamente, só que agora dando um outro significado para o pão, dizendo: olha, esse pão representa, simboliza o meu corpo que sofrerá lá na cruz. E depois tomou o vinho junto com os seus discípulos, agora dando um outro significado para ele, dizendo: olha, representa o meu sangue que será derramado na cruz brevemente para lavar vocês do pecado. É o símbolo do novo pacto que Deus faz com vocês por meio do meu sacrifício, e façam isso sempre em memória de mim. Está escrito aqui na Bíblia. Jesus usou essas palavras: fazer isto em memória de mim. Então nós estamos relembrando, não estamos repetindo. Porque, primeiro, é impossível repetir o sacrifício de Cristo. Só Ele podia se sacrificar. E, segundo, não é necessário repetir o sacrifício de Cristo. Cristo se sacrificou uma vez só e é eficaz para sempre, é o que a palavra de Deus ensina. Nós estamos relembrando e agradecendo. E a palavra de Deus diz também que é oportunidade para nós nos examinarmos e nos arrependermos, fazermos novos propósitos com Deus.